Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Nessa aula de hoje, como nas demais a gente vem fazendo também, né? Vamos começar com a nossa correção da atividade anterior. Eu espero que vocês corrijam com muita atenção. Se por algum acaso vocês precisarem copiar alguma coisa que foi corrigido, vocês dão uma pausazinha no vídeo, copiam, prestam muita atenção no que está sendo corrigido. Se ainda ficar alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Ao preparar um bolo, a pessoa primeiro irá preparar os ingredientes como farinha, ovos, fermento, açúcar, manteiga, chocolate e leite. Depois de misturar todos os ingredientes, a mistura é colocada em forma untada e levada ao forno. Após alguns minutos, a família terá um delicioso bolo de chocolate para acompanhar o cafezinho da tarde. Explique se, na preparação do bolo, podemos dizer que houve transformação química ou não. O que vocês acham? A gente aprendeu que a transformação química é quando a gente deixa de ter determinadas características que eram da composição inicial, no caso aí dos ingredientes, e passa a ter algo diferente, ter um produto diferente, certo? Então, no caso, a gente aprendeu alguns sinais. Por exemplo, se ele muda a textura, se ele libera algum tipo de gás. Então, o que a gente observa é que no bolo, sim, acontece uma reação química, uma transformação química, já que após o aquecimento, os ingredientes mudam suas características. A cor vai mudar, a liberação de gás, né, que é o cheiro do bolo, ele endurece, certo? Então, sim, e não apenas no bolo, mas em todos os alimentos que passam por cozimento, no processo de assar, fritar, cozinhar, eles sofrem reações químicas, transformações químicas. E em alguns casos, mesmo que você não cozinhe, mas que você mistura alguns ingredientes que pode haver alguma reação, por exemplo, quando se prepara um mousse de limão, você coloca só leite condensado, creme de leite e o suco do limão, certo? E bate no liquidificador. Ele não vai ao forno, mas na hora que você mistura, ele muda completamente as características iniciais. Então aí também há uma reação, uma transformação química, certo? Na segunda questão diz o seguinte: considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aquecer uma panela de alumínio. Aí você se pergunta, o alumínio vai deixar de ser alumínio? Não, a única coisa que vai acontecer é mudar a temperatura. Então, não, certo? Ele não vai, não tem uma transformação química. Queimar açúcar para fazer um caramelo. Quando eu queimo o açúcar, eu mudo as características iniciais do açúcar. Ele vai mudar de cor, ele vai liberar um cheiro diferente, que é um gás. Então, há uma reação química quando eu queimo o açúcar para fazer caramelo. Quando eu faço gelo, a água vai deixar de ser água? Não, ela não vai mudar em nada. Simplesmente ela vai mudar de estado, do líquido para o sólido. Quando eu acendo um fósforo, existe uma pequena explosão, certo? E o que antes era de uma forma, as características que tínhamos inicialmente, elas vão mudar. Então, sim, quando eu acendo um fósforo, há uma transformação química. Quando eu fervo a água, ela vai deixar de ser água? Não. Ela vai mudar a sua temperatura e ela pode mudar de estado, ela pode se tornar vapor, certo? Dependendo de quanto tempo eu deixo ela fervendo, ela pode secar. Então, a gente vê aí que nós temos como verdadeiros apenas
queimar açúcar para fazer caramelo e acender um fósforo. São as duas situações em que a gente vai observar transformação química. Então, a resposta certa é a letra A. Terceira questão. Marque um X nos fenômenos que envolvem transformações químicas. Na digestão dos alimentos. Quando eu mastigo, eu engulo e toda aquela comida vai passar pelo meu trato digestivo, ela vai mudar, certo? Vai mudar e mudar muito. Então, se ela vai mudar, se vai haver mudanças na estrutura inicial do que eu comi, sim, há uma transformação química. Então, na digestão dos alimentos, há transformação química. No enferrujamento de uma calha, será que a calha vai continuar do mesmo jeito depois que ela enferrujar? Não, né? Ela vai ficar assim amarelada, um amarelado não, um marrom avermelhado, que é a ferrugem. Vai haver uma mudança, vai mudar a estrutura inicial do que é feito a calha. Então, sim, há uma transformação química. Explosão da dinamite. Quando fala explosão, a gente já sabe que aí houve uma transformação química. Derretimento do gelo. Tem transformação química? Não. Simplesmente ele deixou de ser sólido e passou a ser líquido. Continua sendo água do mesmo jeito, tá bom? Na quarta questão. Observe a tirinha abaixo e responda as questões 4 e 5. Na tirinha tinha o seguinte. No cenário aí, a gente observava uma maleta de ferramenta aberta e faltando alguma coisa, né? O garoto chega e diz: Papai, na escola eu aprendi que os materiais podem passar por transformações químicas. E o pai pensando: onde está meu martelo? Ah, que legal! E o que você aprendeu sobre a importância prática disso? O garoto responde que eu não devia ter esquecido seu martelo na chuva, ele enferrujou. A quarta questão diz o seguinte: que relação existe entre a primeira e a última fala do menino? A gente observa aí que na primeira fala do garoto, ele relacionou o fato de o martelo ter enferrujado com a transformação química ao interagir com a água da chuva, né? Houve uma interação do ferro, do martelo, do qual é feito o martelo, e a água da chuva e houve uma transformação química. Então, o menino relacionou os dois fatos. Na quinta questão, qual é a evidência de transformação química que apareceu no terceiro quadrinho? Aí já está marcado, né? Foi a ferrugem no martelo, foi a transformação química que ocorreu. Agora, nós vamos para o conteúdo dessa semana, que a gente vai conversar um pouquinho sobre impulso nervoso e sua relação com os sentidos. O que são os impulsos nervosos? Olha só. Todo animal ele tem a capacidade de perceber estímulos provenientes do ambiente externo e interno. Esses estímulos eles são captados através das células que são altamente especializadas, que são as células sensoriais, ou através de simples terminações nervosas que estão por todo o nosso corpo. Essas células ou terminações nervosas, elas podem ser encontradas espalhadas por todo o nosso corpo e nos órgãos do sentido, como o olfato, paladar, tato, visão e audição. E tudo isso forma o sistema sensorial, que a gente pode observar aí do lado. Por todo o nosso corpo, a gente tem essas pequenas terminações nervosas que elas vão levar informações que serão decodificadas pelo nosso cérebro, certo? Embora cada órgão do sentido apresente um tipo de célula sensorial diferente, elas funcionam de maneira muito semelhantes. Ao serem estimuladas, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática da célula sensorial, gerando impulsos nervosos que chegam até o sistema nervoso central, onde serão interpretados.
Esses impulsos nervosos gerados pelas células sensoriais através de uma luz que atinge os olhos ou de um odor que chega às narinas são muito semelhantes. Somente quando chegam às áreas dos cérebros responsáveis, nesse caso pela visão e pelo olfato, é que os impulsos serão interpretados como sensação visual e olfativa. Dessa forma, quem na verdade vê e cheira não são os olhos e o nariz, e sim o cérebro. Vamos entender o que acontece. Olha só. Existem terminações nervosas na nossa pele, que são responsáveis pelo tato. Existem terminações nervosas no nosso nariz, na nossa língua, por todo o nosso corpo, pela pele, nos nossos olhos. Então, por exemplo, quando a luz bate nos nossos olhos, a gente vê alguma coisa, na verdade não foi a gente que viu. É como se o nosso olho fosse uma câmera, certo? Ele registrou aquela imagem e tá vendo essas bolinhas aqui? Isso aqui é como se fosse as informações daquela imagem que tá indo para o nosso cérebro. Quando chega lá no nosso cérebro, ele vai decodificar e então quem vê é o nosso cérebro, não é os nossos olhos, certo? E é assim que viajam essas informações. Elas viajam de forma muito rápida. Tanto que quando você olha, você já vê. É extremamente rápido. Então, vai de uma célula para outra. Elas vão passando a informação de uma para outra até chegar no cérebro. Sabe o telefone sem fio que a gente brincava? Só porque as células elas não deixam escapar nada não. Elas mandam a mensagem direitinho. Elas vão passando de uma para outra, até chegar no nosso cérebro. Aí a gente vê as células sensoriais, que podem captar os estímulos do ambiente, que essas a gente chama de esteroceptores e estão distribuídas na superfície externa do corpo, podendo ser encontradas nos órgãos responsáveis pelo paladar, olfato, audição e visão. Olha só. Aqui são os dendritos. São eles quem recebem as informações, certo? Então, desde os que estão em contato aqui, que estão na nossa pele, até os que vão chegar no nosso cérebro, o que acontece? Essa partezinha recebe a informação e essas outras partezinhas aqui, ó, que são os axônios, eles vão passar a informação de uma para outra. Lembram que eu disse que são várias células? São várias célulazinhas dessa daqui ligadas, só porque elas são ligadas sem triscar uma na outra. Por exemplo, uma partezinha dessa daqui, que são as que transmitem, é a parte dela que transmite a informação, ela vai se ligar, vai passar informação através dessa outra parte, certo? Então, vai ficar uma ligada à outra, uma parte dessa ligada a uma parte dessa de uma outra célula. E assim vão passando as informações até chegar no nosso cérebro. Quer sejam informações sobre o nosso paladar, sobre o nosso tato, sobre a nossa visão, sobre a nossa audição, ou seja, pelo cheiro que a gente sente, pelo sabor do que a gente come, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê. Todas essas informações chegam ao nosso cérebro através dessas células sensoriais, que são os esteroceptores, tá bom? O quimioceptor é um tipo de esteroceptor responsável pelo paladar e pelo olfato. Ele é estimulado quando moléculas de substâncias específicas se encaixam em proteínas receptoras presentes na membrana da célula, num processo chamado chave-fechadura. Aqui a gente observa, olha só, aqui o nosso olfato. Para que a gente possa sentir o cheiro, a gente vai precisar da narina,
do bulbo olfativo e do nervo olfativo. E principalmente dos esteroceptores, que são as célulazinhas que vão levar a informação até essa região aqui do cérebro, ó, que é responsável pelo olfato, pelo cheiro que a gente sente. Então, a gente vai sentir o cheiro pelas narinas, pelo nariz. O nosso nariz é o responsável por captar as informações de cheiro, tá bom? A nossa audição, o órgão responsável por captar essas informações é o nosso ouvido. Ele vai captar essas informações que serão levadas pelas células do sistema sensorial até o nosso cérebro. E qual é a parte do cérebro responsável pela audição? Olha essa daqui, que está em verde. O paladar. O paladar. Qual é o órgão responsável pelo gosto que a gente sente? É a nossa língua, certo? Por toda a nossa língua, a gente tem partes onde serão absorvidos, onde serão captados as informações de sabor diferente. Por exemplo, ó, bem aqui no finzinho da língua, a gente sente o amargo. Nessas regiõezinhas aqui em azul, as coisas ácidas. Aqui nessas regiõezinhas em rosa, o salgado. E na 4, o doce. Isso quer dizer que está localizado só aí, esses receptores? Não, está localizado por toda a língua, certo? Então, é através da língua. A língua é o órgão responsável por levar as informações, por captar as informações do gosto das coisas que a gente sente e levar até o cérebro. É a língua que leva até o cérebro? Não, é o nosso sistema sensorial através daquelas células que a gente viu anteriormente, tá bom? E onde que ficam as informações sobre o paladar? Nessa parte em rosa, aqui atrás, ó. E a nossa visão? Quem é o órgão responsável? Qual é o órgão responsável por capturar as informações do que a gente vê, do que a gente vai ver? É o nosso olho. Ele vai capturar essas informações e o nosso sistema sensorial vai levar essas informações até o cérebro para que seja processado e a gente saiba o que está vendo. E a gente poder realmente ver. Porque até então a gente não tinha visto, a gente só tinha capturado a informação, né? E o tato, olha só. O tato, ele está distribuído por todo o nosso corpo, certo? Em qualquer parte do seu corpo que você tocar, você tem sensibilidade, você vai sentir. Então, tudo isso é tato. Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pelas sensações de dor, pela sensação de frio, pela sensação de calor, certo? Por um desconforto. Então, e qual é o órgão responsável por capturar essas sensações, por capturar essas informações? É toda a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, certo? Então, toda a nossa pele ela é um único órgão e ela é responsável por captar essas informações, quer seja de dor, quer seja de desconforto, de queimadura, de calor, de frio. Ela vai captar essas informações e vai levar até o nosso cérebro, que vão ser levadas até o nosso cérebro pelo sistema sensorial, tá bom? Ficou entendido? Como é que acontece de a gente enxergar? Como é que acontece da gente sentir sabor? Como é que acontece da gente enxergar, da gente sentir frio, da gente sentir calor? Tudo isso são informações que são extraídas do meio e levadas através do sistema sensorial até o nosso cérebro
que interpreta e diz o que está acontecendo, tá bom? Aqui a gente pode ver mais de perto, certo? Tato, visão, paladar, audição e olfato. São 5 os sentidos. Agora, para fixar melhor o conteúdo que a gente conversou aqui, para fixar melhor o que a gente conversou aqui, né? Vocês vão fazer uma atividadezinha. A atividade está na descrição do vídeo. Vocês vão copiar e responder essa atividade e depois vão mandar para mim. Se tiverem alguma dúvida durante a resolução da atividade, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um cheiro e até